Muito boa tarde a todos os munícipes que estão nos acompanhando através de suas moradias. Hoje, 4 de junho de 2021, estou aqui com a honrosa presença do professor Marcos Vasconcelos, que vem a brilhantar aí a nossa 11ª palestra, promovida através da Escola do Legislativo e da Câmara Municipal de Matinhos. Esse mês de junho é um mês especial para todos nós matinhenses. É um mês em que comemoraremos aí o 54º aniversário de emancipação política do nosso município, e com muita alegria nós traremos aí informações e ações importantes para homenagear a nossa cidade. Fica aqui o nosso prévio agradecimento a você, professor, seja muito bem-vindo a essa Casa de Leis, não só para falar do assunto que hoje tratará, mas de outros tantos aí que nós sabemos que vai enriquecer muito os nossos amigos matinhenses. Muito obrigado, ótima palestra. Lembrando que é uma série aí especial no mês de junho, onde começaremos aí com a questão da pré-história, né, dos nossos moradores do litoral do Paraná, e depois aí durante o mês todo de junho nós teremos grandes surpresas para todos vocês. Muito obrigado a todos e obrigado, professor. Muito obrigado, Mário. Pessoal, uma satisfação, é uma honra estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite por parte da Câmara, quero agradecer o convite por parte principalmente da figura do Mário. Eu vou tirar minha máscara aqui, porque nós estamos realmente apenas em 3 pessoas bem distanciadas, né? Então, vou tirar minha máscara, até porque eu falo muito e vou acabar engolindo a máscara aqui ao longo da palestra. Então, para ficar mais à vontade, que todos possam me escutar melhor, vou falar assim. Quero parabenizar a iniciativa da Câmara Municipal, e eu acho importantíssimo isso que está acontecendo. Eu tenho acompanhado todas as palestras, são temas variados, de altíssima importância, e é super importante, né, super interessante você sempre trazer conhecimento às pessoas, sempre trazer informação ao público em geral, né, não só de Matinhos, mas todo mundo que tem acesso, e essas palestras estão disponíveis. Quero dizer para vocês todos que é uma satisfação enorme estar aqui. Como o Mário já falou, nós estamos aí começando uma semana importantíssima por vários motivos. Um deles é que no dia 12, aí, semana que vem, dia 12 de junho, aniversário da nossa querida Matinhos, né? Sempre um prazer, então, fazer parte desse evento. E também temos que lembrar, importantíssimo lembrar, que dia 5 de junho é Dia Mundial do Meio Ambiente, então nós estamos também numa semana do meio ambiente, que tem uma relação total com a história, com a cultura, com o social, né? Então é importantíssimo, nós estamos fazendo parte disso. Eu fico muito satisfeito de estar então abrindo essa, na verdade hoje é uma sexta-feira, mas podemos dizer que estamos abrindo, né, os eventos da semana seguinte. Então um viva a cultura, um viva a história, um viva a ciência e um viva a nossa cidade de Matinhos. Então é uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhando não só o meu conhecimento, que é mínimo, mas principalmente a minha paixão pelo tema. Eu sou uma pessoa que desde sempre trabalho com essa parte da história, da ciência, da cultura, do meio ambiente, principalmente relacionado ao litoral do Paraná. Então é muito gostoso dividir com vocês. Então já vou logo começar a minha apresentação, até porque a Câmara ela me permitiu apenas 5 horas aqui de apresentação. Brincadeira, pessoal, não desliguem os aparelhos, não abandonem a assistir a palestra, mas como é muita informação para passar, né, e como professor, todo bom professor, a gente gosta mesmo de falar, mesmo não tendo um público presente, mas espero que muitos estejam nos assistindo. Então, é um prazer começar a apresentar para vocês um tema tão importante, que faz parte da nossa história, mais basicamente da nossa pré-história. Então, antes de começar a minha apresentação em definitivo, eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês o porquê do título da minha palestra, né? O porquê caminhando, né, pela a pré-história do litoral do Paraná, ou porquê caminhando sobre a história do litoral do Paraná. Então, não seria exagero dizer para vocês que a riqueza histórico-cultural do nosso litoral paranaense, dos 7 municípios do nosso litoral, ela é tão grande que, ao caminharmos, nós estaríamos andando em cima da nossa história definitivamente. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, passeando pela belíssima Rua da Praia de Paranaguá, às margens do rio Itiberê, num ponto bem em frente ali ao lindo Palacete Matias Baum, em Paranaguá, uma
a maré baixa no rio Tiberê me proporcionou visualizar uma parte exposta de sedimentos, e ali dentro dessa parte eu encontrei inúmeros fragmentos de porcelana que datavam do século XIX, alguns vidros de tinteiro também dessa mesma data, né? Então, você veja, a história ela está aflorando. A qualquer momento, você pode tropeçar nela. Tive uma oportunidade, de alguns anos atrás, também caminhando pelo centro de Paranaguá com a minha família. Tinha, uns 2 dias antes, dado uma tempestade de vento. Uma árvore caiu, e, ao cair, a raiz da árvore revolveu o solo. E no solo também é uma grande quantidade de fragmentos de louça e vidros de remédio, que também datavam desse período entre século XVIII e XIX. Também tive a oportunidade de caminhar em Antonina, naquela estrada que eu não me recordo agora o nome, os antoninenses que me perdoem, mas saindo do centro de Antonina em direção ao complexo industrial, antigo complexo industrial Matarazzo. Os trabalhadores estavam ali instalando uma tubulação, enfim, e os tratores tinham revolvido o solo, e ali também haviam vários fragmentos de louça, vidrarias de remédio, muitos vidros de óleo de rícino, né, que era um remédio muito usado naquele período, ainda se utiliza, mas era uma medicação muito comum naquela época. Então, a qualquer momento, para olhos bem treinados, você pode, ao caminhar numa barranca de rio, ou caminhar no centro da cidade, numa calçada revirada, alguma estrutura assim, você pode realmente caminhar sobre a história do nosso litoral ou sobre a pré-história, né? E ainda antes de entrar diretamente no tema, o porquê pré-história? Qual seria a diferença dessa história ou dessa pré-história? Então, dentro da arqueologia, né, existem 2 subdisciplinas, se é que podemos dizer assim, e que seria a arqueologia histórica e a arqueologia pré-histórica. Eu nem me atrevo a definir o que é a arqueologia histórica ou a arqueologia pré-histórica pela complexidade do tema. Então, na verdade, em vez de definir que seria algo mais engessado, eu vou utilizar de outra maneira. Então, eu faria assim, eu vou conceitualizar a arqueologia histórica para ficar um pouquinho mais fácil de entendermos a palestra que nós vamos começar aqui. Então, nós podemos conceitualizar a arqueologia histórica como algo que tem início a partir da movimentação do europeu em direção ao Novo Mundo. Ou seja, aqui no caso do Brasil, nós estabeleceríamos uma data de início do estudo da arqueologia histórica e de todas as suas ferramentas, todas as suas metodologias, a partir do ano de 1500, né? Essa data bastante conhecida, a data do descobrimento. E tudo anterior a isso nós poderíamos, então, classificar, entre aspas, como uma arqueologia pré-histórica, né? Tudo aquilo que vem antes da história. Então, nós vamos trabalhar hoje, conversar um pouquinho sobre a chamada arqueologia pré-histórica, mas uma pré-história bem antiga. Então, nós vamos lá falar de um assunto bastante emblemático aqui para o litoral do Paraná, que seriam os nossos sambaquis. Neto, por favor. Então, assim, agora como estabelecer uma definição, né? Agora poderíamos, então, chamar de definição para o termo sambaqui. O que é um sambaqui? Então, por definição, nós podemos dizer que o sambaqui, o termo sambaqui, ele deriva da etimologia tupi, em que tamba significa conchas e qui significa amontoados, montanhas. Ou seja, o sambaquis, a grosso modo, de maneira geral, ele seria uma montanha de conchas. Mas isso é uma definição muito simplista, né? Há toda uma complexidade com relação à temática sambaqui. O sambaqui é muito mais do que isso, né? Antigos estudos, antigos pesquisadores costumavam dizer que os sambaquis eles eram restos de alimentação, restos de antigas cozinhas e restos alimentares, né? O que também não justifica a complexidade do tema. Os sambaquis, na verdade, eles são inúmeros outros fatores, todos reunidos. Os sambaquis, eles são sítios arqueológicos, eles são marcos paisagísticos, eles são estruturas socioculturais, os sambaquis, eles são áreas de sepultamento, então eles são uma riqueza de informações intermináveis. Na verdade, com todos os estudos que se tem com relação ao tema, pouco se sabe ainda, né? E há muita divergência com relação ao assunto. Então, você definir o sambaqui como um único termo é muito difícil. O que a gente pode se limitar é dizer que realmente o termo é isso, deriva do tupi e é uma montanha de conchas. E para entendermos um pouco melhor como esses sambaquis eles se desenvolveram na paisagem, a gente se remete ao próximo slide. E eu espero que você esteja conseguindo visualizar as imagens, que tem uma riqueza nessas imagens. Então, quem puder aí, amplie sua tela, porque eu vou trazer bastante imagens interessantes aí ao longo da conversa. E nessa tabelinha que nós temos aí na apresentação de vocês, na verdade, nessa tabela, nós temos uma infinidade de nomes complexos, né? Que está aí uma tabela
técnica com relação a períodos e eras geológicas, mas o que é importante para nós é pegarmos a primeira linha lá em cima no período, chamado período quaternário, né, com o primeiro nomezinho da época, que seria o Holoceno, porque é justamente neste momento geológico em que começam a surgir os sambaquis aqui no litoral do Paraná. Então, em termos geológicos, de uma tabela que data aí desde praticamente a formação do nosso planeta, 4,5 bilhões de anos atrás, nós vamos pegar os últimos segundos dessa formação, lá no período quaternário, lá em cima no Holoceno. Então, é nesse período holocênico em que começam a surgir os nossos sambaquis. E que período é esse? É um período que considera-se ele desde os tempos atuais até aproximadamente 12 mil anos antes do presente, né? Esse termo antes do presente também para explicar para todos, significa anterior ao ano de 1950, que é um ano que começa a se utilizar, então, o processo de datação por carbono 14. Então, quando nós dizemos que é anterior ao presente, é anterior ao ano de 1950, por convenção. Então, nesse período holocênico ali, isso que é importante para nós entendermos, essa primeira linhazinha ali dessa tabela que eu estou mostrando nos slides, é justamente nós compreendermos que, nesse período, nós tivemos inúmeras transformações geológicas no nosso planeta, e, lógico, aqui na nossa região, e acompanhando essas transformações, nós tivemos também o surgimento e a construção, então, desses sambaquis. No mais, os nomes vocês não precisam levar em consideração, a não ser que vocês queiram considerar como ideias para nome de filhos também, que é uma coisa bastante interessante, né? Você pode dizer assim, ó, Devoniano, venha com o pai, né? Ou então, Paleozoico, Proterozoico, a mãe está chamando. Mas, brincadeiras à parte, o importante, então, é compreendermos essa primeira fase, esse primeiro período. Por favor. Com relação a esse mesmo período geológico, então, o que é interessante nós entendermos? Ao longo tanto do Pleistoceno quanto do Holoceno, nós tivemos inúmeras movimentações geológicas do nosso planeta, né, e, consequentemente, aqui no litoral também, de formação geomorfológica da nossa região. Então, dois importantes movimentos que nós tivemos aqui para a formação da nossa região é justamente a intemperização da Serra do Mar, ou seja, a nossa Serra da Prata também, aqui, que faz parte do complexo da Serra do Mar. Essa intemperização, que seria esse desgaste, né, por fatores ambientais, como vento, chuva, temperatura. Esse desgaste da serra, ela era carreada, todo esse sedimento era carreado e vinha ser depositado, então, em planície litorânea, né, a planície costeira. E também os movimentos de subida e descida do mar, ou seja, os movimentos de transgressão e regressão marinha, ao longo desses milhares de anos. E todos esses movimentos do mar, eles traziam sedimento que se depositavam na planície litorânea, retornavam, esses sedimentos ficavam. Então, a nossa planície costeira, por isso tecnicamente chamada de planície quaternária, porque ela se forma nesse período quaternário, como eu mostrei na tabela anterior, essa planície costeira ela tem uma idade geológica muito recente. Então, nós vivemos numa estrutura, os 7 municípios do litoral do Paraná estão em cima de uma estrutura geomorfológica extremamente recente, extremamente delicada, e que deve ser tratada com todo carinho, principalmente quando a gente fala e tomadas de decisões, em grandes construções. Então, nós estamos numa área delicada, numa área super interessante, que, além de tudo, tem toda uma cobertura vegetal associada, né? E todo esse aporte histórico, cultural também associado a esse ambiente. Então, deve ser tratado com todo o cuidado que a delicadeza do ambiente necessita. Então, nesses movimentos de transgressão, de subida e descida do mar ao longo das glaciações, das chamadas glaciações, nós tivemos, então, momentos em que o mar atingiu a vertente, as encostas da Serra do Mar, e tivemos momentos em que o mar se afastou, inclusive, do nosso belíssimo arquipélago de Currais. O mar chegou a ficar recuado atrás do arquipélago de Currais. Então, foram extremos impressionantes que a gente não consegue nem imaginar como isso possa ter acontecido, mas realmente aconteceu. Então, nessa imagem que está aparecendo para vocês agora, nós temos, então, uma imagem da Baía de Guaratuba, completamente inundada, em um período aí de aproximadamente 5.500 anos atrás, e depois um momento de regressão do mar, em que simplesmente a Baía de Guaratuba toma a configuração atual, né? Mas também teve um momento em que simplesmente o mar recua de tal forma que a baía acaba ficando seca como um pequeno rio. Então, acompanhando esses movimentos, principalmente nesse último período, dessa última época do período quaternário, estavam os povos construtores de sambaquis.
Então, às vezes, é muito comum você encontrar um sambaqui tão afastado da linha de costa, ou tão afastado da própria Bahia, ou de Paranaguá, ou de Guaratuba, e pensar, mas por que a construção tão distante, né? Essa construção ela está diretamente associada a esses diferentes movimentos de transgressão e regressão marinha. Então, nós temos que analisar esses sítios de acordo com a lembrança, né, sempre tendo em mente esses diferentes momentos de transgressão, de avanço e recuo do mar. Por favor. Nessa outra imagem, uma imagem também bastante interessante, ela mostra justamente uma planície costeira totalmente inundada. Vários pontos mais elevados do nosso litoral, inclusive, já foram ilhas, né? Aqui nós temos o nosso Morro do Boi, aqui em Matinhos, aqui na região de Caiobá. E o Morro do Boi ele já foi uma ilha, né? Poderia ser chamada a Ilha do Boi na época. E, inclusive, eu participei de algumas pesquisas e que nós tivemos a oportunidade de verificar na parte superior do morro vestígios de organismos invertebrados que faziam parte de uma antiga linha de costa. Então, quer dizer, isso mostra que há muitos milhares de anos atrás, essa região foi totalmente inundada, né, num nível em que o mar era muito mais elevado. E essa região ali do entorno do Morro do Boi, né, o chamado Tômbolo de Caiobá, ficava todo embaixo da água. E tivemos momentos que a própria Ilha do Mel ficou submersa, né, com poucos pontos expostos, e assim como tivemos momentos em que praticamente ela ficou, não era mais ilha, né? Ou seja, o mar tinha recuado tanto que tinha simplesmente desaparecido do cenário. Por favor, pode passar o próximo. Esses movimentos constantes de transgressão e regressão marinha, ou subida e descida do mar, na verdade, eles formavam os chamados cordões de restinga, né? Esses conjuntos de cordões de restinga são os feixes de restinga, né? Um termo criado em 1940 por um pesquisador chamado Lamego. E é uma informação muito importante, porque, na verdade, essas formações geológicas, né, o termo restinga, tão debatido, né, trazendo esse tema agora, principalmente na chegada da Semana do Meio Ambiente, tão importante, esses cordões de restinga, que é um termo da geologia emprestado pela botânica, ou seja, toda a cobertura vegetacional em cima dessa formação geológica, ela é chamada de vegetação de restinga. Então, ela é tão importante porque ela mantém a estrutura coesa de uma formação geológica tão delicada. Esses cordões eles permanecem ali, essa estrutura toda permanece ali justamente pela fixação dessa vegetação. Então, nós temos, lógico, uma formação de vários tipos vegetacionais diferentes. Nós temos a vegetação pioneira fixadora de dunas, que é essa restinga conhecida de beira de praia, né? Muitas vezes judiada e retirada erroneamente, que mantém essas dunas frontais incipientes, evitando maiores problemas sociais, econômicos, ambientais, né, que nós estamos acostumados a ver, com relação, inclusive, aos processos erosivos. Então, essa vegetação de restinga, ela mantém essa formação geológica de cordões de restinga. E é nessa formação vegetacional e nessa formação geomorfológica que nós encontramos os nossos chamados sambaquis. Então, vocês vejam que, para nós entendermos um pouco sobre os sambaquis, temos que entender também, acompanhar todo esse processo de formação geológica do passado. Essa imagem, que eu espero que vocês estejam conseguindo ver bem, é uma foto do saudoso professor João José Bigarella. É uma foto da década de 50 do Sambaqui do Guaraguaçu. Então, essa foto ainda era uma época que os sambaquis eles eram, infelizmente, explorados economicamente, ou melhor falando, destruídos economicamente. E essa foto, inclusive, o sambaqui aparece sem a cobertura vegetal. E o que isso traz seríssimos problemas. Neto, por favor. E essa foto, na verdade, ela é uma foto, fui eu que retirei essa foto, também ela já tem um certo tempo, ela é uma foto de 2012, no período que eu desenvolvi o meu mestrado no Sambaqui do Guaraguaçu. Então, aí ela já apresentava uma cobertura vegetal bem mais ampla, né? O sambaqui já há muitos anos sem exploração, e a importância dessa vegetação era justamente manter a estrutura do sambaqui coesa, já que ele é formado por um material completamente instável, né? Na sua essência, ele é constituído por conchas de molusco. Então, essas conchas elas são extremamente instáveis, qualquer movimentação que você desenvolva em cima dos sambaquis, eles acabam desmoronando. Então, a presença da vegetação nos sambaquis é de extrema importância. Atualmente, eu tive a oportunidade de estar lá há pouco tempo atrás e a vegetação está ainda mais densa, né? O que me deixa muito feliz, porque ainda traz mais proteção com relação ao sítio. Embora existam muitas trilhas, né, em cima dos sambaquis, essas trilhas as pessoas acabam subindo, até porque ele é um sítio bastante elevado,
É um monumento de 22 metros de altura. Hoje em dia ele tem essa altura, né? São mais de 300 metros de base. Então, é um sambaqui muito grande, é o maior sambaqui do Paraná, um dos maiores do sul do Brasil. E a construção, a elaboração de trilhas em cima do sambaqui, a supressão dessa vegetação, ela traz problemas seríssimos, né, para a estrutura desses sítios. Porque você fazendo trilhas, você praticamente permite com que a chuva carreie os sedimentos, né, e misture as chamadas camadas, que eu vou explicar já para frente para vocês o que são. Mas com relação à importância de manter a estrutura desses sambaquis é a seguinte: eles são formados por camadas. Então, esses povos construtores de sambaquis que construíram essas estruturas, eles formavam elas, né, em formas de camadas. Eu já vou explicar um pouquinho mais à frente como é que isso significa. E eu costumo representar um sambaqui, comparar ele com um livro, né, um livro de histórias. Cada página que você abre do livro, há uma informação diferente, há uma curiosidade diferente, há uma imagem diferente. E o sambaqui também, só que em vez de folhas, seriam camadas. Em cada camada que você abre no sambaqui, você vai obter informações diferenciadas, você vai obter materiais diferenciados. É sempre uma novidade, sempre uma curiosidade. Se você misturar essas camadas, você mistura as informações, você mistura esses dados históricos. É como se você pegasse esse livro de história, arrancasse as páginas, embaralhasse as páginas e, a partir daí, não é mais possível ler. Não tem mais coerência, não tem mais sentido a história. Ela continua ali, ela é importante, mas perdeu muito do sentido. Então, ao subirmos de um sambaqui, ao interferirmos na formação, nessas camadas dos sambaquis, nós estamos interferindo nas suas ricas informações históricas. Essa é uma imagem que representa bem como então, constituído um sambaqui, na sua quase totalidade, por conchas de moluscos. Acredito que muitos de vocês que estão nos assistindo, né, costumam comer marisco, costumam comer ostra, e esses moluscos eles são chamados de moluscos bivalves, porque eles têm duas conchinhas grudadas. Então, é muito comum que, ao você consumir, né, você romper o músculo desse animal para consumi-lo, as conchas se separam, consequentemente, elas não voltam a se grudar. Então, as conchas eram utilizadas dessa forma. E eles levavam essas conchas, mas já se sabe atualmente, por pesquisas mais recentes, que a principal finalidade não era a alimentação com relação às conchas de molusco, mas sim a construção da estrutura do sítio. Então, isso traz uma informação que mostra o quanto um sambaqui ele é mais complexo e mais importante numa paisagem, socialmente falando, do que simples resto de vestígios alimentares. Até porque eu tive a oportunidade, durante o mestrado, perceber que algumas camadas de conchas elas estavam completamente grudadas, quer dizer, os animaizinhos nem sequer foram consumidos. Eles foram transportados ao sítio única e exclusivamente com a finalidade de construção. Se tivessem sido consumidos, eles estariam rompidos, as conchas estariam abertas, né? E isso não acontecia. Então, em relação de custo-benefício, em relação de gasto energético, não teria sentido essas pessoas, esses construtores dos sambaquis, irem até o local, coletarem esse material, levar para o sítio e não consumi-lo. Então, a finalidade realmente era outra. Então, realmente, a quantidade de espécies associadas, né, de moluscos, ela é basicamente composta pelo chamado conhecido berbigão, né? Muitos que são aqui dos municípios litorâneos devem conhecer bem o berbigão, a Anomalocardi, mas também temos ostras e alguns outros tipos de gastrópodes e bivalves. Essas duas imagens nós podemos perceber um pouco melhor a chamada estratigrafia dos sambaquis, ou seja, essas diferentes camadas. Então, vamos entender como é que funcionava isso. Então, os sambaquis eles eram construídos por esses povos chamados de caçadores, coletores, pescadores. Então, eram pessoas que, no seu dia a dia, para sobreviver, eles precisavam caçar, pescar ou coletar para comer. Ou coletar mariscos, ou coletar frutos, enfim. E precisavam também que esses sambaquis eles estivessem próximos a corpos de água doce, né? Então, seriam os dois princípios essenciais para a sobrevivência humana, né? A água e a comida. Então, realmente, você costuma geralmente achar os sambaquis associados a áreas de grande abundância de alimento e de água doce. E como esse tempo geológico da formação dos sítios ele não é tão longo, pouco da paisagem se muda de maneira tão efetiva que não conseguimos reconhecer ou imaginar como era antigamente. Então, às vezes, você chega em um sambaqui, né, em uma região, geralmente, a maior parte dos nossos sambaquis catalogados, eles estão no entorno das baías, dos complexos estuarinos. Então, achamos muitos sambaquis no entorno da Baía de Paranaguá e também no entorno da Baía de Guaratuba.
e sempre associados a corpos de água doce, ou muito próximos a antigos corpos de água doce ou até atuais corpos de água doce. Então, esse era um ambiente típico, um ambiente de alta oferta de alimento, grande produção primária e também da água para beber. E esses povos eles eram chamados de nômades ou seminômades, porque eles viviam se deslocando, viviam sempre em busca. Então, é muito comum nós encontrarmos grupos que vinham do Planalto, da região do Planalto, e acabavam construindo ou participando da construção dos sambaquis. E cada grupo que vinha e passava um determinado tempo neste sambaqui, ele acabava depositando uma camada, né? A camada referente à sua presença naquele momento. E essas camadas elas têm diferentes larguras, diferentes espessuras. Temos camadas maiores, camadas mais estreitas, e geralmente elas estão associadas ao número de indivíduos do grupo e também ao tempo de permanência desse grupo. O que é muito difícil de estabelecer, né? Se o grupo era muito grande ou quantos indivíduos tinham, isso efetivamente é muito difícil, pelo menos com a nossa tecnologia atual. Mas essas camadas, como nós podemos observar nessas imagens que devem estar aparecendo para vocês, elas apresentam uma diversidade tanto de composição quanto de coloração. Então, algumas camadas mais claras, constituídas basicamente de conchas, outras camadas mais escuras, ricas em matéria orgânica. Nessas camadas também há vestígio de fogueiras, as fogueiras são muito associadas ao preparo dos alimentos. Também muito associada à presença de sepultamentos, era muito comum você fazer a fogueira e relacionar, ou então, com relação a um corpo que estava sendo enterrado. Então, você encontra nessas diferentes camadas, nesses diferentes níveis, uma infinidade de informações. Essa imagem é uma imagem que eu tirei de um diorama construído no Museu do Sambaqui de Joinville, o belíssimo Museu do Sambaqui de Joinville. Quem não teve a oportunidade de conhecer, espero que vá. Lógico que estamos num momento de pandemia, né? Mas quando a normalidade, entre aspas, voltar, não percam a oportunidade, vale muitíssimo a pena. São áreas muito agradáveis também de conhecimento. E dentro do Museu do Sambaqui de Joinville, né, tinha este diorama mostrando justamente essas diferentes camadas. Então, vocês podem observar nas imagens essas diferenças, camadas mais escuras, camadas mais claras, e cada camada representa, então, uma ocupação por um grupo diferenciado. Camadas mais de base, obviamente, são as camadas mais antigas, né, porque não se construiu o sambaqui de cima para baixo. Então, as camadas de base são as camadas mais antigas e são os vestígios, então, mais antigos associados também. E eu vou trazer algumas informações para vocês, principalmente relacionado a dois grandes sambaquis que eu tive o prazer de trabalhar muito neles, né, que é o sambaqui do Guaraguaçu, localizado no município de Pontal do Paraná, e o sambaqui do Boguaçu, né, localizado às margens do rio Boguaçu, aqui na Baía de Guaratuba. Então, são dois dos nossos maiores sambaquis paranaenses. Esses sambaquis, como eu já falei anteriormente, o do Guaraguaçu ele está atualmente com 22 metros de altura. Por que eu digo atualmente? Né? Porque durante séculos ele foi um sambaqui explorado, ele foi um sambaqui muitas vezes destruído. Então, provavelmente, as dimensões originais seriam ainda maiores, né? Nós temos o que restou dele, que é um sambaqui enorme ainda, com muita informação a nos oferecer, mas mesmo assim bastante explorado. E o do Boguaçu é um sambaqui um pouco menor, mas mesmo assim bastante significativo, né? Um sambaqui de aproximadamente 7 metros de altura, e também muito explorado economicamente, né? Você pode passar o próximo? Nessas imagens nós podemos ver duas fotos. Temos aqui a parte superior o Guaraguaçu e a parte inferior o sambaqui do Boguaçu, que além de toda a exploração que eu já mencionei a vocês, ele ainda sofre também com as ameaças naturais. Como ele está às margens do rio Boguaçu, que é um rio sob influência da maré, então quando a maré sobe e ela volta ao normal, ela acaba desmoronando camadas, né? Então é muito comum você chegar no sambaqui, em um dia, encontra uma paisagem, quando volta no dia seguinte, ela está completamente diferente, né? Então, sempre você acaba observando objetos diferentes, inclusive vestígios de sepultamentos, né, esqueletos humanos, que se disponibilizam de um dia para o outro através da influência das marés. Então, apesar de todas as ameaças que já passaram por parte do homem, eles também sofrem ameaças naturais, né, principalmente o Boguaçu. Por favor. E aqui uma foto só para dar uma ideia, né, das espécies de concha e como elas são dispostas, então, nessas camadas. Então, aqui nós temos aí uma Anomalucardia brasiliana, né, atualmente flexuosa, mas também encontramos ostra e uma infinidade de outros moluscos também. Mas entre essas camadas, nós temos vestígios, muitos vestígios de ossos, né, de peixes, ossos de aves, ossos de mamíferos, e considera-se, inclusive, o seguinte, que a quantidade de proteína
ingerida através do consumo dos moluscos, ela é muito pequena com relação à quantidade de proteína que pode ser ingerida através de aves, mamíferos, peixes, né? Então, a grosso modo, nós poderíamos fazer o seguinte comparativo. Ao consumirmos uma ostra, nós consumiríamos cerca de 20% de proteína. Os outros 80% é concha, é descarte. Já um peixe, um mamífero, ao você consumir, você consome 80% de proteína e o 20% é osso, é esqueleto, é espinha e é descarte, né? Ou seja, é muito mais interessante no custo energético de benefício você consumir esses outros animais do que os moluscos. Portanto, o molusco tem mais a finalidade estrutural mesmo. Outra coisa importantíssima relacionada aos sambaquis, e é o que nos faz conhecer um pouco mais sobre essas estruturas, né, é que eles são sítios arqueológicos que guardam grandes informações culturais. Mas o que são esses sítios arqueológicos, né? Então, o sítio arqueológico é toda a área que apresenta remanescentes, vestígios de antigas ocupações humanas. E esses vestígios eles podem ser os mais variados, desde fragmentos de louça, desde vestígios de garrafinhas de vidro, ou ossos, ou pinturas, as chamadas pinturas rupestres, ou inscrições rupestres, né, pinturas e inscrições às rochas. Então, todo tipo de vestígio de antigas ocupações humanas, elas nos trazem, elas nos relatam como era o modo de vida das pessoas que passaram por ali. Sejam há 60, 70 anos atrás, ou há 50, 60 mil anos atrás. Então, esses vestígios se preservam de uma forma ou de outra, e com eles nos trazem uma infinidade de informações. Então, com relação aos aspectos culturais encontrados em sambaquis, nós temos vários, né? Vou mostrar alguns para vocês. Então, aqui ela é, na verdade, um desenho, uma imagem de uma lâmina de pedra. Então, é muito comum você encontrar instrumentos chamados instrumentos líticos, né? São instrumentos feitos a partir de rocha, e eles eram trabalhados das mais diversas maneiras, né? Alguns grupos costumavam simplesmente lascar a rocha. Essas lascas mesmo, elas acabavam se tornando ferramentas importantes de corte. Outras delas até trouxe algum material para mostrar, né? Essa aqui é uma machadinha com mais estilo lascado, um material proveniente da Ilha da Cotinga. Outro importante ambiente do litoral do Paraná, riquíssima história. Já alguns machadinhos, algumas outras, elas já teve todo um aperfeiçoamento tecnológico, né? Ou seja, as pessoas que manuseavam essas ferramentas percebiam que elas podiam, inclusive, machucar a própria mão com lascas afiadas de pedra. Então, tem todo um polimento numa das partes, né, do embasamento, mais fácil de você segurar essa estrutura, essa machadinha, funcionaria como um encabamento. E isso faria com que facilitasse o manuseio na hora de utilizar esse artefato. Então, nós temos também ferramentas um pouco mais polidas. Essa imagem também é uma foto do Museu do Sambaqui de Joinville, né? Vocês vão me ouvir falar muito do museu, porque eu trouxe bastante imagem de lá. O acervo deles é maravilhoso. Então, nós temos aqui machadinhas bem polidas, lâminas de machado, 4 lâminas, né? Aqui trouxe também um material, espero que vocês consigam visualizar. São machadinhas, essa é encontrada no Guaraguaçu, com a lâmina bem polida, já com encabamento bem trabalhado. Então, esse material ele já foi feito com uma tecnologia diferenciada. Então, esses grupos já pensavam em inserir o cabo de madeira, por exemplo, nessa estrutura. Geralmente, esse material orgânico, né, a madeira, as fibras vegetais, elas dificilmente se preservam. Embora, há pouco tempo atrás, um grupo de pesquisadores aqui de Guaratuba descobriu trançados vegetais em alguns sambaquis aqui da Baía de Guaratuba. Isso é uma informação extremamente importante. Embora a gente sempre desconfie da existência desse tipo de material, pela dificuldade na preservação, é difícil de você confirmar. Então, na verdade, esse material foi confirmado, né? A presença desse material confirma a existência desses artefatos. Geralmente, os trançados podem estar relacionados, inclusive, à atividade da pesca, né? A construção, a criação de redes de pesca. Também existia a existência de encabamentos ou de estacas na construção de casas, possivelmente, há vestígios disso, mas a preservação desse material é mais raro. Por favor. Há várias outras ferramentas também encontradas em sambaquis. Aqui nós temos o exemplo dos chamados quebra-coquinhos, que são ferramentas importantes também, em que de uma base de pedra existiam orifícios distribuídos, ou um único orifício central.
uma certa concavidade em que você depositava, encaixava aquela coquinho, aquela semente, né? E com um batedor acabava quebrando essa semente para conseguir consumir a polpa, né? A parte interna. Então, era muito comum, com uma espécie nativa nossa aqui, o jirivá, né? Tem aqueles cachos de coquinhos amarelos. Então, eles consumiam esses coquinhos dessa forma, né? Encaixava ali no buraquinho e quebrava. Até tem um quebra-coquinho que eu trouxe aqui também. Tem um orifício central, uma concavidade central, e a parte das laterais ele funciona como um batedor, né? Esse aqui foi um material do sambaqui do Boguaçu. Então, era muito normal. Então, você encaixava até pela facilidade. Então, essas necessidades, essas funcionalidades, elas acabavam facilitando a vida dessas pessoas construtoras dos sambaquis. Você imagina você quebrar um coquinho de gerivá, ou bater na semente, ela acabava voando longe, né? Então, o personagem tinha que ir atrás de tudo aquilo, ou então ela acabava atingindo um colega e criava todo um desconforto dentro do grupo. Então, o bacana é justamente a tecnologia associada a essas funcionalidades. Temos aí também outras ferramentas, também provenientes do Museu do Sambaqui de Joinville, né? Ali na parte central nós temos uma ferramenta circular, conhecida como roda de fuso. A roda de fuso, uma das serventias da roda era justamente você passar a fibra vegetal por dentro, né? No caso, era muito utilizada a fibra da imbaúba, uma árvore típica aqui da região de Mata Atlântica, né? Do gênero Cecrópia. Então, a fibra da imbaúba passada ali por dentro, eles giravam essa roda de fuso e, ao esticar e retornar, ela acabava se embolando. Depois, você tirava essas fibras enroladas e, lado a lado, elas acabavam formando uma fibra vegetal, né? Uma espécie de corda. E, a partir daí, eles desenvolviam, então, redes, uma infinidade de artefatos a partir disso. Também temos ali, na outra imagem, uma bola de fuso, um fuso ouriço, né? Uma bolhadeira ouriço, perdão. É muito comum as bolhadeiras, o pessoal aqui do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, conhece bem, né? Que são instrumentos feitos a partir de 2 cordas ou 2 estruturas de couro com bolas na ponta, na extremidade. E era utilizada, então, para caça, né? Se lançava as bolhadeiras enrolavam nas pernas dos animais e acabava favorecendo, facilitando a caça. Por favor, né? Também temos aqui, então, imagens de pilão. Pilão também é um instrumento com uma certa frequência em alguns sambaquis. Essa imagem, na verdade, ela foi tirada da coleção arqueológica da Clabin, lá em Telêmaco Borba, mas é só para ilustrar, os pilões nossos também eram feitos assim, geralmente de uma peça única de pedra, podia ser um diabase, um granito, enfim, e com a mão do pilão, né, todos feitos e confeccionados em rocha. Então, olha a tecnologia, a dificuldade da confecção de um instrumento como esse, mostrando a habilidade, né, dessas pessoas construtoras dos sambaquis. Por favor. Temos também ali essa foto também do Museu do Sambaqui, e que nós vemos os chamados virotes, né? Os virotes, eles são pontas de flecha diferenciadas que favorecem a caça de alguns animais sem danificar a pele ou a pena, principalmente quando eles caçavam as aves, né? Para poder utilizar as penas nos adornos e não sujar as penas com o sangue, eles acabavam abatendo as aves com essas pontas rombas dos virotes. E é muito comum nós encontrarmos virotes também relacionados a alguns sítios arqueológicos do Planalto, que eram relacionados à retirada das pinhas das araucárias, né? Então, se você lançasse uma flecha com uma ponta de flecha pontuda, ela acabava se fixando e o indivíduo perdia aquela ferramenta. E com o virote, não, ele simplesmente bate e acaba caindo no solo novamente e você reaproveita. Então, tem toda essa associação. E os virotes também são encontrados esporadicamente em alguns sambaquis aqui do litoral. Pontas e flechas. Pontas e flechas são bastante tradicionais, né? Então, são ferramentas que eram confeccionadas em lascamento do quartzo, principalmente, que é um mineral bastante cortante, né? Ou proveniente de rochas com facilidade de lascamento, que tinham essa função cortante. Nem todos os grupos desenvolvem a confecção de pontas de flecha ou pontas de lança, mas essa é uma outra discussão de complexidade que fica para uma próxima palestra que eu espero, já estou aceitando o convite, né? Espero ser convidado. E aqui eu sempre brinco que nós temos também essa imagem que é um canivete suíço da época, né? Então nós temos aqui um instrumento multifuncional, uma machadinha, né? Com uma ponta bastante polida, já com a lâmina polida. Nós temos um orifício central, tem uma dificuldade de observar na imagem, mas ela tem um orifício central,
que seria um quebra-coquinho, e atrás um batedor, né? Então, é uma ferramenta multifuncional, que era bastante comum de nós encontrarmos nesses tipos de sítios arqueológicos. E agora, objetos importantíssimos, de uma beleza artística, estética formidável, né? Que são os chamados zoólitos. E o que são esses zoólitos, né? O próprio nome indica. Zoo significa animal. Litos é relacionado à rocha. Então, eram rochas esculpidas em formato de animal. E esses animais com os quais eles representavam na rocha eram animais relacionados ao ambiente em que eles estavam vivendo. Então, você não vai encontrar uma zebra, um hipopótamo, um rinoceronte. São sempre animais relacionados à Mata Atlântica, animais daqui da nossa região, né? Essa próxima imagem, então, ele é um zoólito, duas aves acasalando, bastante significativo, a perfeição do desenvolvimento dessa peça, né, da tecnologia para desenvolver essa peça. Então, possivelmente, é o que eles observavam, aquilo tinha importância e significância para eles, e eles acabavam representando dessa maneira. A importância dos zoólitos e a funcionalidade deles sempre é um mistério, mas existem especulações, né? Então, geralmente se fala que os zoólitos estão relacionados a atividades religiosas, eles estão relacionados a alguma atividade de curandeirismo, sempre é encontrado, geralmente os ólitos são encontrados associados a sepultamentos, né, adornando o sepultamento. Então, tem toda uma relação mística com função aos ólitos. Alguns ólitos eles apresentam uma concavidade na parte ventral, e que às vezes é possível perceber sinais de queima. Então, possivelmente queimaram alguma semente, alguma erva, alguma folha ali, né? Isso teve algum significado simbólico, sem dúvidas. Aqui temos também um zoólito representando um jacaré. Então, dá para perceber, né, a parte da cabeça. Essa imagem, infelizmente, não teve como colocar uma escala, porque ela estava dentro da vitrine de exposição, mas é uma peça de aproximadamente 1 metro de comprimento, é uma peça grande, desenvolvida em diabásio. E, então, nós percebemos, né, eles chamam de zoólitos cruciformes, porque parece uma cruz, o que é normal, talvez para dar estabilidade à peça. Mas a parte ventral, a parte de baixo da peça, como nós podemos ver na foto associada ali, em que eles têm essa concavidade que eu mencionei anteriormente, né, que pode ser uma concavidade simplesmente para permanecer a peça em pé, ou que tem alguma associação com a queima de algum material. Aqui temos também um zoólito representando uma baleia. Por que uma baleia? Porque, se analisarmos a peça, ela apresenta realmente a forma relacionada a esse mamífero marinho. Tem a representação da cauda, né, no sentido horizontal. E na imagem a gente não representa todos os detalhes, mas é possível ver também a presença da boca, enfim. E como a presença das baleias, dos mamíferos marinhos em geral, né, golfinhos, baleias, era muito grande nos sambaquis, porque a gente encontra vestígios de ossos de baleia em grande quantidade, então provavelmente eles também representavam elas nos zoólitos. Aqui é mais um peixe, né, bastante comprido, realmente eu não sei definir o significado dessa peça, mas está associado a algum peixe, algum organismo assim, também é uma peça bastante grande. Por favor, Neto. E esse material produzido, esses instrumentos líticos, na verdade, todas essas peças, elas eram produzidas em áreas conhecidas como oficinas líticas. Então, o que são oficinas líticas, né? As oficinas, como o próprio nome está dizendo, é uma área em que você fabrica, você conserta, você arruma, né? Por isso oficinas, e líticas, que seriam relacionados às rochas. Então, todos esses instrumentos líticos, todo esse material, esses materiais rochosos que eles utilizavam como equipamento, como material no dia a dia, eles eram fabricados, produzidos nessas áreas chamadas de oficinas líticas. Então, as oficinas líticas também são sítios arqueológicos. E existem 2 tipos de oficinas líticas, por favor. São as bacias de polimento e os amoladores afiadores. Então, nessa imagem que aparece aí para vocês, em que aparece aí o meu chinelo 43, só para dar uma ideia do tamanho essa oficina lítica, ela é do tipo bacia de polimento, né? Então, quando a gente tira a imagem, sempre tenta associar uma escala para dar ideia do tamanho. Então, essas bacias de polimento, elas eram a base principal para a confecção do instrumento. Então, quando você pegava um instrumento lítico, você tinha que poli-lo, né? Dar aquele polimento inicial. Então, você ia esfregando ele em cima da rocha até ocasionar o desgaste.
E isso demorava muito tempo. E à medida em que vários grupos, várias pessoas desenvolviam e começavam a construir e produzir seus próprios artefatos, elas acabavam desgastando essa rocha e dando a sensação dessa concavidade. Então, elas pareciam verdadeiras bacias, né? Por isso, bacias de polimento. E, no entanto, para complementar a fabricação desses instrumentos, ou seja, para produzir uma lâmina mais afiada, eles acabavam desenvolvendo movimentos mais retilíneos e acabavam dando origem aos chamados afiadores amoladores. Então, são esses dois tipos principais, né? As bacias de polimento, os afiadores amoladores, e através dessas estruturas, dessas oficinas líticas, nós tínhamos, então, a fabricação dessas machadinhas, né, que acabavam aparecendo bastante polidas, com lâminas bem trabalhadas. E essas oficinas líticas, elas são sítios arqueológicos importantíssimos e que acabam sendo um dos principais pontos de busca do chamado turismo histórico-arqueológico. E aqui no município de Matinhas nós temos uma riqueza enorme em termos de oficinas líticas, né? Eu tive até a oportunidade, de alguns anos atrás, de publicar um trabalho junto com a minha esposa sobre isso. Aqui na região da Praia Mansa, que além de toda a beleza cênica da Praia Mansa, aqui em Caiobá, nós temos também a presença desses sítios chamados de oficinas líticas. Então, há muitas regiões do Brasil, por exemplo, em Santa Catarina, em que a visitação, ou seja, o roteiro voltado a esse turismo histórico-arqueológico, traz muita renda para o município, muita renda para as pessoas que trabalham diretamente relacionadas a isso. Então, aqui em Matinhas, nós temos justamente esse mesmo tipo de material e que deve ser visto com mais carinho e tratado de outra forma. Aqui em Guaratuba, na belíssima Praia de Caieiras, também nós temos uma riqueza enorme de oficinas líticas, dos dois tipos. Então, toda aquela região de Caieiras é riquíssimo os costões rochosos dessas oficinas, também deve ser visualizado com carinho a possibilidade de um turismo histórico-arqueológico voltado para isso. Essa imagem que aparece para vocês, ela é relacionada à Ilha da Sepultura, aqui na Baía de Guaratuba, que nós temos um número enorme, são centenas de oficinas líticas, do tipo bacias de polimento também, encontrados ali. Então, esse material é um material a céu aberto, né? Também de possibilidades de visitação. Então, nós devemos realmente observar essas estruturas, uma vez que elas estão em constante ameaça. Então, é normal, às vezes, você chegar e observar que as oficinas elas foram pichadas, ou então pessoas que fizeram fogueira, aproveitando essa concavidade das oficinas, né? Então, o desaparecimento dessas estruturas ele é muito rápido, e elas estão sempre em constante ameaça, né? Então, deve ser observado por parte do poder público com um carinho todo especial. Por favor, Neto. Aqui temos mais algumas imagens das oficinas líticas ali também da Ilha da Sepultura. É justamente nessas estruturas, então, que se produzia, que se confeccionava esses instrumentos líticos. A partir do cuidado em que nós temos com esse passado e o empoderamento das pessoas da região conhecendo esse material, é que nós podemos trazer, então, a preservação desses monumentos. Outro material muito importante relacionado aos sambaquis é justamente os objetos confeccionados em bula timpânica. Então, assim como eu mencionei com vocês, nós tínhamos os chamados zoólitos, né? Ou seja, rochas esculpidas em forma de animal. Mas nós também temos essas esculturas feitas em ossos, né? Principalmente em ossos de baleia, que eram ossos maiores. E um desses tipos de ossos são as chamadas bulas timpânicas, né, que são os ossos que ficam dentro do crânio das baleias. Esses ossos eles são tão densos, tão resistentes, que a consistência é muito semelhante a uma rocha. Então, eles utilizavam essas bulas também para a fabricação de instrumentos, de peças importantes, ou inclusive para a produção dos chamados ósteos. Aqui nós temos uma imagem, então, de uma bula timpânica de baleia que foi polida, foi confeccionada, chegando até uma fase final de uma produção de uma peça. Mas vários artefatos podem ser produzidos a partir das bulas timpânicas, né? Então, aqui nós temos a representação estilizada de uma baleia, que é a imagem maior, e num golfinho, né, que nós podemos observar, então, uma nadadeira dorsal, a nadadeira caudal horizontal. Então, nós observamos realmente dois animais produzidos a partir de bula timpânica.
Muitos ossos, inclusive não só ossos, mas dentes também, eram utilizados, então, na produção de artefatos, de ferramentas, de adornos, né? Então, aqui nós temos nessa imagem a representação de um colar feito a partir de dentes caninos, né? Eram dentes de porco do mato, mas também a gente encontra a presença de dentes de onça, unhas de grandes felinos também, e que eram utilizados como brincos, eram utilizados como colares, né, como no caso dessa imagem, utilizados como pulseiras. E, geralmente, quando você encontra um sepultamento, ao encontrarmos um sepultamento em um sambaqui, esse sepultamento ele é ricamente adornado por esse tipo de peça, né? Não só os instrumentos líticos, que eram funcionais e importantes na vida daquela pessoa, mas também todos esses adornos que fizeram parte e tinham a importância, uma simbologia para essa pessoa. Pontas de agulhas confeccionadas em ossos, era muito comum. Essas agulhas elas eram utilizadas provavelmente por uma relação de vestimenta, né? Roupas feitas com o couro das caças, ou então para confecção de trançado vegetal, de redes, enfim. Então, a infinidade de artefatos, de instrumentos produzidos, né, a partir de ossos. Por favor, Neto. Essa imagem é uma imagem preto e branco. Na verdade, eu retirei essa imagem de um artigo do professor João José Bigarella. E são exemplos de adornos peitorais, né? Então, a gente quase não vê uma foto mais antiga, mas esses adornos eles sempre apresentam uma perfuração na parte superior, onde eles ficavam pendurados, né, como um colarzinho, um pingente, enfim, feito através da fibra vegetal. Aqui também temos alguns ossos, né, ossos arredondadinhos, parecem umas azeitonas, com perfuração central, também com a finalidade da produção de pulseiras ou de colares. Aqui são duas vértebras, né, de mamíferos marinhos, duas vértebras, a maior é de baleia, e representando, ou na confecção, era a importância da confecção de algum artefato, ou até mesmo representando algum animal, né, na forma de um zósteo. E essa aqui é uma imagem também retirada do Museu de Sambaqui de Joinville, é um diorama de sepultamento. Então, nós temos aqui todo esse material, um material original, né, feito através de pesquisa, sendo que Joinville é um núcleo importantíssimo de pesquisa na área de Sambaqui. Então, nós temos aqui um sepultamento na posição fletida. Essa posição é uma posição representando a posição fetal. Então, muitos sepultamentos em sambaquis eles são encontrados dessa maneira, que acredita-se em algumas culturas, né, que vai-se para outra vida da forma em que veio para essa, né, ou seja, na posição de feto. E, embora na foto nem sempre seja possível observar, mas ela é toda adornada com instrumentos líticos, com colares feitos à base de osso. Era muito comum também pintar o corpo do indivíduo com ocre, né? Ocre é um mineral ferroso, que a gente encontra aqui no litoral do Paraná também. O ocre ele era raspado, esse pó do ocre era misturado com água ou com a saliva e acabavam enfeitando, né, pintando o corpo. Não só dos sepultamentos, não só dos falecidos, mas também das pessoas de maneira geral, em rituais, eles acabavam se pintando através do ocre. E é comum também você pintar, desenterrar o esqueleto depois, né, pintar os ossos e novamente enterrá-lo, que a gente chama de sepultamento secundário. Então, daqui mais uma foto desse diorama mostrando, então, né, outro sepultamento em posição fletida, né, são dois sepultamentos fletidos, e associado a instrumentos líticos, né, e a uma riqueza de detalhes e objetos funcionais que eram importantes na vida daquela pessoa. Essa é uma foto muito interessante. Esse sepultamento ele está depositado num local que eu gosto demais, que é o Museu de Arqueologia de Paranaguá, o MAI. O Museu de Arqueologia de Paranaguá ele tem um acervo permanente relacionado a Sambaqui, uma belíssima exposição, né, que nós podemos, inclusive, caminhar ali em cima de uma camada de Sambaqui, e nessa exposição nós encontramos, então, esse sepultamento. Também aparece adornado, né, com um pingente lítico, um pingente de rocha. Temos também um pedacinho de ocre, né, que pintava os ossos, enfim. Então, a exposição do Museu de Arqueologia de Paranaguá vale muito a pena. Infelizmente, às vezes, eu converso com parnanguaras que nunca entraram no museu. Então, por favor, vocês têm a obrigação de visitar o Museu de Arqueologia de Paranaguá. Vale muito a pena, não só pela exposição em si, mas pelo fato de entrar na estrutura do museu, que pertencia ao antigo Colégio dos Jesuítas, né, do século XVIII, já vale a visita.
Aqui então temos a imagem de 2 crânios, né, lá do Museu do Sambaqui de Joinville, mas a próxima, por favor. É para representar, na verdade, o seguinte, o desgaste dentário dessas pessoas. A boca, na verdade, ela era utilizada, então, como uma outra ferramenta. Então, além dos braços, além das ferramentas produzidas, a boca em si também era uma ferramenta, né, era uma extensão. Então, é muito comum eles abrirem as ostras, os mexilhões com os dentes, eles quebrarem os ossos para o consumo do tecido interno, ali, do tutano, ou comer raízes e mal cozidas, ou até mesmo cruas, né? Então, causava um desgaste muito intenso nos dentes. Isso trazia problemas seríssimos de saúde a essas populações. Então, tenho colegas que trabalham justamente com essa classificação, com o estudo desses esqueletos, né, e mostra o quanto é recorrente problemas dentários, né, nesses grupos. Nós mesmos que gostamos aí de consumir uma boa ostra, né, um bom marisco, ao comermos a gente percebe, né, a existência de uma areinha no final, é normal, porque é um bivalve filtrador que abre e fecha a sua concha, acaba entrando areia ali, né? Então, ao consumir a abrasão dessa areia, o desgaste produzido por ela nos dentes é muito grande, porque tem que lembrar que essas pessoas viviam utilizando a boca diariamente como uma ferramenta dessa maneira, né? Então, o desgaste, os problemas relacionados aos dentes eram muito intensos. Geralmente, a estimativa de vida é em torno de 35 a 40 anos, na maior parte dos indivíduos. Claro que existiam indivíduos que viviam muito mais, mas, na média, vivia-se muito pouco, para os nossos padrões, é lógico, né? E outras peças interessantíssimas que nós encontramos, às vezes, relacionadas também a sepultamentos, são as chamadas coquinas, que são esses aglomerados de moluscos, de conchas de moluscos, que acabam se solidificando, se agrupando, pelo derretimento da gordura corporal de sepultamentos. Então, às vezes, enterrava-se o morto, produzia-se uma fogueira em cima, né, do corpo, e ao derreter a gordura, a queima do tecido, fazia com que as camadas de baixo acabassem se concentrando, produzindo algumas coquinas, né, que eram peças também utilizadas pelos posteriores grupos que acabavam ocupando esse sambaqui. Uma imagem, essa foto é do Museu de Arqueologia de Paranaguá, é uma foto antiga da retirada do esqueleto, que está em exposição, né, pelo padre Alfredo Rohr, arqueólogo catarinense, importantíssimo também na história da arqueologia brasileira. Faz favor, Neto. E com relação à preservação dos sambaquis, né? O porquê preservar? Então, os sambaquis, eles foram, como eu mencionei no começo da nossa conversa, explorados durante séculos. E essa exploração ela foi de mais variadas formas, né? E a preservação ela começa a acontecer realmente a partir de 1961, ou seja, a partir da década de 60. E essa preservação ela ocorre pela pressão de um grupo de pesquisadores brasileiros, tá? Incluindo importante participação de pesquisadores paranaenses, em que nós tivemos, por exemplo, o professor José Loureiro Fernandes, né, os criadores do Museu de Arqueologia de Paranaguá, da Universidade Federal do Paraná. Então, o professor Loureiro Fernandes foi um dos que encabeçou, né, uma das lutas por preservação desses sambaquis, né. Junto a ele, tivemos inúmeros personagens importantes, como o professor João José Bigarella, o professor José Wilson Halt, e eles trouxeram pesquisadores de fora, né, como o casal Impereri, Anete Impereri e Joseph Impereri, que acabaram vindo para cá com toda a sua expertise na área de sambaquis, nessa área de sítios arqueológicos que eles trouxeram da França, essa técnica de estudo que eles já tinham, para ensinar aos brasileiros, aos paranaenses, né, e, ao mesmo tempo, pressionar ao poder público que fosse feito alguma coisa para evitar o desaparecimento desses sambaquis. Isso ocorria ao longo de todos os sambaquis brasileiros, né, não só no Paraná. Mas, como estamos nos referindo especificamente à pré-história paranaense, aqui no Paraná não era diferente. Essa foto é a placa que fica lá em frente ao Sambaqui do Guaraguaçu, mostrando justamente a legislação que trata da preservação desses sambaquis, né? Então, nós temos uma lei federal muito importante, a Lei 3924 de 1961, que foi estabelecida no governo Jânio Quadros, justamente porque, se não fosse feita a pressão nesse período, os sambaquis desapareceriam, né? Muitos desapareceram, mas muitos ainda existem, né? A próxima placa é a placa do Sambaqui do Paraty, outro sambaqui belíssimo, né, na estrada que leva ao Salto Paraty, ali na região já pertencente à Baía de Guaratuba.
O Sambaqui do Paraty é um sambaqui baixo em termos de altitude, mas um sambaqui bastante amplo, né? E também havia essa placa, não sei se ainda existe, já faz algum tempo que eu não passo por lá. Mas é justamente informando a importância do sítio, né? A existência do sítio e a importância da manutenção. E como era feita a destruição, então, relacionada a esses sambaquis? Principalmente de duas maneiras, né? Com a chegada do europeu aqui, eles já visualizaram os sambaquis como verdadeiras jazidas de exploração. Então, queimava-se as conchas dos sambaquis em fornos especializados ou de maneira mais rústica, como pode se observar na imagem que está aí para vocês. Mas queimava-se essas conchas, calcinava-se essas conchinhas, produzindo cal. Porque as conchas de molusco e a maior parte dos materiais encontrados, eles são basicamente formados de carbonato de cálcio, né? Ou seja, o cal. Então, com esse cal, né, retirado, junto com aquele resto de carvão da fogueira, era misturado com óleo de baleia, né, ou outro elemento qualquer, e virava uma argamassa. E essa argamassa ela era utilizada, então, na construção das antigas casas que nós temos por aí. Por favor. Esses fornos que eram utilizados, como eu mencionei, eles podiam ser fornos bem elaborados, como é o caso desse da imagem, né, que é um forno de caieira bem estruturado. Esse é um forno localizado muito próximo ao Sambaqui do Guaraguaçu, e é um forno do século XIX. Ele tem uma relação histórica com um personagem importantíssimo da história do Paraná, que foi o Visconde de Nácar, Manuel Antônio Guimarães. Foi um importante ervateiro paranaense e que também tinha olarias, né? Então, ele juntava a fome com a vontade de comer. Ou seja, produzia-se o tijolo, a telha e também a argamassa para a construção das casas. Então, é muito comum, por favor, Neto, aqui temos mais uma imagem do forno, paredes extremamente largas, né, para a manutenção do calor no seu interior, e jogava-se, então, as conchas de sambaqui e produzia a queima. Agora, imagine um forno desse tamanho, uma estrutura toda dessas, produzindo cal ao longo de décadas, né? Então, além de toda a destruição causada ao sambaqui, há toda a destruição da floresta no entorno, porque a madeira para queima era tirada do entorno. Então, é uma destruição em todos os lados, né? Mais uma imagem, então, mostrando a espessura das paredes. Pode continuar. E esse material, então, essa argamassa, ela era utilizada nas construções antigas. Então, por isso é muito comum, nós que temos o privilégio de viver aqui no litoral do Paraná, um litoral riquíssimo em história, ao caminharmos aí por casas antigas, né, tanto da região de Guaraxaba, Paranaguá, Antonina, Morretes, Guaratuba, quando nós olhamos essas fachadas antigas e tem alguma parte da parede descascada, nós observamos uma quantidade grande de conchinhas grudadas. Essas conchinhas, elas são provenientes dos sambaquis que foram destruídos. Essas conchinhas foram queimadas, produzidas o cal, misturadas com óleo de baleia e então feita essa argamassa. Então, é muito comum você andar, às vezes, em casas antigas e olhar no meio das conchinhas uma falange, né, um dedo humano ali, um dente, um fragmento de osso. Enfim, tudo isso vinha misturado, né, ao destruir esses sambaquis e acabava virando cal para a construção. Aqui mais uma imagem também mostrando justamente isso, né? O pessoal que tiver o prazer de visitar ali o Museu de Paranaguá, você pode olhar nas paredes internas do museu, que elas foram totalmente construídas, né, com os cal de sambaqui. E os fornos que eram utilizados nessa queima dessas conchas eram chamados de forno de caieira, né? Aqui só uma imagem de um detalhe maior. Outra forma de destruição, não relacionada a essa imagem que está aí para vocês, mas outra forma de exploração, foi a forma que mais durou, que foi a retirada do material de sambaqui para pavimentação de estradas. Então, aqui no Paraná, por exemplo, o Departamento de Estradas e Rodagens, na época, costumava pavimentar as antigas estradas do nosso litoral com conchas retiradas do sambaquis, o que era uma atividade normal para a época. Aí, felizmente, com a legislação, né, isso tudo foi impedido. Então, imagine-se, a estrada ecológica ou estrada histórica do Sambaqui do Guaraguaçu, uma estrada de aproximadamente 9 quilômetros de extensão. E toda ela foi pavimentada com conchas do sambaqui. Então, imagine quanto material retirado desses sítios, né, e quanta destruição houve. Então, isso reforça a ideia do título da palestra, né, que nós caminhamos sobre a história, nós caminhamos pela história ou pela pré-história do nosso litoral, porque todas essas principais ruas aqui do município de Matinhos foram, em algum momento, pavimentadas inicialmente com conchas retiradas do sambaqui. E outra forma de destruição que ainda existe, né, infelizmente, pelo não respeito da legislação,
é o próprio vandalismo, ou seja, as pessoas acabam subindo nos sambaquis por serem pontos altos, acabam fazendo fogueiras, né? Essa aqui é uma imagem relacionada ao sambaqui do Guaraguaçu, mas nós encontramos isso em vários sambaquis, inclusive no sambaqui do Boguaçu, na Baía de Guaratuba, o sambaqui do Paraty também já foi constatado. Já tive o desprazer de flagrar a atividade de motocross em cima do sambaqui do Guaraguaçu, alguns anos atrás, e, lamentavelmente, pessoas desavisadas ou pessoas mal intencionadas acabam causando prejuízo permanente, né, nessas estruturas. Aqui mais um exemplo, né, de material escavado, retirado e foi feito um verdadeiro depósito de lixo, né? Esse foi lá no Boguaçu. E essa imagem agora ela representa as trilhas que havia comentado anteriormente no início da palestra, em que os sambaquis, quando você abre uma trilha em cima de um sambaqui, ele acaba virando uma mistura de camadas, né? Até pela ação das chuvas, dos ventos, ou pela circulação das pessoas que acabam subindo ali. Então, portanto, não se sobe num sambaqui, não se retira material no sambaqui. São sítios importantíssimos, riquíssimos, extremamente delicados, então não se faz atividades aleatórias, sem um acompanhamento, sem estar sendo feita uma pesquisa, não se altera, não se mexe nesse tipo de estrutura. Essa imagem, então, é do Boguaçu novamente, o que eu já falei anteriormente, que além de todos os perigos também causados pela ação do homem, nós temos também as causas naturais, né? Ou seja, a ação das marés. Ali no caso do Boguaçu, às vezes a circulação de embarcações também acaba movimentando a água, que bate nas camadas e desmorona, né? Então, essa perda natural, essa ação da subida e descida da maré, tudo isso também acaba trazendo uma perda de informações. E agora um pouquinho sobre o sambaqui de Matinhos, né, já que estamos falando especificamente aqui do município. O sambaqui de Matinhos foi um sambaqui importantíssimo, lamentavelmente ele já não existe mais, ele foi bastante explorado, também foi bastante estudado, então temos muita informação sobre o sambaqui. Teve a participação fundamental do professor Loureiro Fernandes nessas pesquisas, do professor Bigarella, e também tivemos a participação de um personagem importantíssimo, que foi Guilherme Tiburcios. Guilherme Tiburcios foi um apaixonado pelos sambaquis, um apaixonado pela arqueologia, falecido já há muitos anos, e ele acabava acompanhando, né, os trabalhadores do DR, né, no desmonte desses sítios, e ia atrás, inclusive, na hora que eles estavam pavimentando as estradas e coletando material ou peças arqueológicas que ele encontrava. Só que ela acabava recebendo críticas, né, por parte de alguns acadêmicos, porque diz que essa coleta de material ela era uma coleta não sistemática, né, até porque ele também era um autodidata e ele não estava fazendo uma escavação sistemática no sítio. Mas a coleta de material e essa coleção particular dele nos propiciou a existência do Museu do Sambaqui de Joinville, que por vários motivos particulares esse material acabou não ficando no estado do Paraná, e foi adquirido por Joinville e deu-se início, então, deu-se origem ao Museu do Sambaqui. Então, grande parte do acervo deles é proveniente de sambaquis do Paraná e principalmente do sambaqui de Matinhos. Para quem não conhece ou não sabe um pouco da nossa história, o sambaqui de Matinhos ele ficava ali muito próximo ao material de construção praiana, algumas casas ali em cima, né? Então, ali ficava o sambaqui de Matinhos, bem junto ao chamado Morro do Sambaqui, é aquele morro que fica em frente ao Morro do Escalvado, ali é o morro do antigo Morro do Teleférico. Então, aquele morro se chama Morro do Sambaqui justamente pela presença do sambaqui de Matinhos. O sambaqui de Matinhos ele datava de aproximadamente 3.000 anos antes do presente, né, um sambaqui relativamente antigo, e teve uma riqueza de informações culturais imensas ali. Então, foi tirado muito zoólito, foram tirados muito material confeccionado em osso de baleia, centenas de sepultamentos foram encontrados ali também. Então, a informação cultural que se obteve nas pesquisas realizadas e que se perdeu, com certeza, com essa exploração errada na época, foi muito grande. Por favor. Aqui é uma foto antiga, né, também do sambaqui de Matinhos, era um sambaqui relativamente alto. Hoje em dia, a gente encontra poucos vestígios desse sítio dentro de algumas propriedades. Esse material também foi tirado, era uma espécie de uma coquina, né? Então, fragmento de crânio associado a conchas. Essa é só, na verdade, para mostrar essa imagem, né, de sepultamentos associados ao material depositado.
E aqui é uma foto retirada de dentro do quintal de uma das propriedades que estão em cima do antigo Sambaqui. Então, ainda é possível visualizar uma grande quantidade de vestígios de conchas ali. Possivelmente, se escavarmos esses quintais, nessas áreas, ainda sairia bastante informação, né? Então, pessoal, de maneira geral, a apresentação é essa. Acabo me estendendo, sou apaixonado pelo tema, mas a principal informação, a principal mensagem que eu quero deixar aqui para vocês através dessa palestra é justamente que nós vivemos de um ambiente que é chamado de Litoral do Paraná, constituído por 7 belíssimos municípios e que apresenta uma riqueza histórico-cultural formidável. Nós temos, então, um patrimônio à nossa disposição que está aí precisando ser preservado, precisando ser conhecido, precisando ser estudado. Então, a principal mensagem é essa. A nossa história é riquíssima. A riqueza histórica do município de Matinhos e dos outros 6 municípios do litoral paranaense é enorme. E está aí à nossa disposição para que a gente possa conhecer e que a gente possa saber mais sobre ela e também possamos cuidar. Então, mais uma vez, obrigado a todos e, mais uma vez, obrigado à organização. Parabéns pelo evento.